Bom, gente, queria falar um pouco com vocês agora sobre as aplicações da cenografia. A mais conhecida, uma das que criou a cenografia foi criado para atender o teatro. Né? O teatro ele utiliza a cenografia como um elemento dentro da mensagem que está sendo dada. A gente precisa tomar às vezes um pouquinho de cuidado com a cenografia que ela é feita, por exemplo, para os musicais, onde você precisa fazer com que a cenografia ela se movimente, ela trabalhe junto com a cena. Os atores interagem com a cenografia, entrando e saindo com elementos cênicos dentro do palco. É necessário que essa cenografia seja construída de uma maneira bastante leve, prática, exatamente para facilitar essa mutação da cena ali de dentro do palco. Outra aplicação também no cinema. Tá? A cenografia no cinema também é bastante usada, né? Você faz ambientações, grandes cidades cenográficas, grandes espaços que você cria. Por exemplo, você faz com que a cenografia ela seja utilizada de uma maneira grandiosa. Lembra os filmes antigos, né, de Hollywood, com orçamentos bilionários. Hoje se utiliza muito o cenário virtual, exatamente para diminuir um pouco, minimizar esses orçamentos que normalmente ficam muito altos, muito grandes. Grandes produções daquelas hoje, não é que não caiba nos orçamentos das grandes produtoras, até cabem, mas eles investem de uma outra maneira. Então a cenografia hoje ela se transformou um pouco mais em virtude da tecnologia, em virtude das edições que são feitas, se colocando cenários virtuais dentro do cenário em si, principalmente no cinema e televisão. Principalmente o cinema utiliza muito o cenário virtual. A televisão também, a televisão se usa bastante cenografia, mais assim, interage mais com os atores, né? Os atores precisam desse espaço cênico para compor os seus personagens. Né? Então, assim, é necessário que a gente construa, faça essa cenografia de uma maneira bastante própria para a câmera. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, que eu sempre tenho muitos arquitetos e designers participando delas, eu sempre costumo dizer que assim, a maior dificuldade que eu vejo num arquiteto, num designer se tornar um cenógrafo, é exatamente o ponto focal que ele tem. Você, quando faz um apartamento, uma decoração para um determinado cliente, o que acontece? Você atende o cliente, você faz aquilo que o cliente deseja, as cores, né? As texturas, né? Você faz preocupado exatamente com o gosto do cliente. O que acontece? O nosso cliente aqui, nesse caso, não é mais o personagem, não é quem vai interagir com o seu cenário. Embora o cenário tenha que ter a cara desse personagem, o nosso cliente é a câmera. Então é necessário que o arquiteto, o designer, ele, para se tornar um cenógrafo, entenda que o seu ponto focal modificou. Ou seja, o seu ponto focal agora é as câmeras. Então o cenário tem que ser voltado para as câmeras. Então isso é muito importante, essa compreensão faz com que o arquiteto e o designer possa vir se tornar um cenógrafo, mas é necessário que ele tenha essa mudança nesse conceito dele de fazer o cenário, de criar um cenário para um determinado personagem. Eventos também, né? Grandes eventos, eventos de público, eventos de shows, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, sempre falo muito para os meus alunos, é necessário a gente entender bem isso daí, como funciona, para que nós possamos fazer com segurança, principalmente com segurança. Eventos de palco, a gente precisa de um documento importantíssimo chamado ART ou RRT, mas ART, Anotação de Responsabilidade Técnica.
emitido pela empresa montadora de palco, tá, gente? Ela precisa ter todas as informações de cargas em cima do seu palco para que ela possa garantir a você que está contratando o evento que o seu palco, a sua área onde vai realizar todo o seu show, ela esteja segura. Lembrar vocês sempre, a segurança não é somente a estabilidade do palco, que é importantíssima, é claro que é, mas também o aterramento, tá, gente? É muito importante. Nessa foto a gente pode ver diversos elementos de iluminação, tem um painel de LED, ou seja, a gente precisa fazer um aterramento desse palco, tem a parte de som também, então é importante. Toda essa parte é metálica, então é um condutor muito grande de eletricidade. Isso pode causar um problema sério de descarga elétrica, não só nos artistas que estão sobre o palco, mas para o público também, tá? Então é necessário esse cuidado. Isso daí a gente precisa tomar um cuidado muito grande em eventos, tá, gente? A parte de estabilidade, a gente trabalha muito isso, a gente bate muito isso dentro do nosso módulo de festas e eventos e o nosso módulo também de produção de cenografia. Isso é muito importante, tá, gente? Outra coisa também, eventos, ainda continuando, né, em eventos institucionais, eventos para empresas, eventos onde a gente monta com elementos cênicos, a gente monta paredes, backdrops ou vários outros elementos que a gente faz com que o evento se torne diferenciado. Uma coisa que a gente bate para todos os nossos alunos, explica aos nossos alunos a utilização dos elementos cênicos, o elemento cenográfico. A gente vai utilizar as peças como são construídas. Hoje, muitas empresas que fazem eventos não trabalham assim. E conhecer essa linguagem dá uma diferenciação bastante interessante, tá, gente? Então, isso aí, por exemplo, essa foto que está aí, foi todo um evento montado com peças simples, com peças onde foram todas emendadas. Essa parede foi um evento montado no Copacabana Palace. Essa parede tinha 9,90 de largura por 6 metros de altura. E ela foi toda ela emendada com elementos cênicos, bem simples, que a gente explica em nossas aulas também. Detalhe, nesse evento aí, as prateleiras, onde aparecem ali as garrafas, as arandelas, os quadros, o quadro de projeção, tudo isso são apliques sobre a parede. Então, gente, fazer isso, saber fazer isso é um diferencial muito grande, ok? Andando mais um pouquinho, estandes. Hoje a cenografia que faz estandes, o pessoal chama de arquitetura promocional. Hoje os estandes estão tomando a linguagem da cenografia. As empresas estão cada vez mais querendo colocar a cara da sua empresa, a cara do seu produto na sua área de exposição. Antigamente se usava muito aquelas divisórias que não diziam nada, você trocava as marcas e essas estruturas, esses espaços, eles não diziam muita coisa. Hoje em dia não, o mercado está bem mais exigente com relação a isso, tá bom? Então hoje a cenografia, a arquitetura promocional, ela está cada vez mais voltada para a cenografia. Excelente campo para cenógrafo, tá, gente? Bom, vitrines, uma coisa diferencial, entender a cenografia. Eu vejo muitas vitrines em shoppings, que o fundo da vitrine é um fundo real, tijolo real, pedra real. Gente, uma mudança numa montagem dessa significa uma obra de demolição, caçamba de entulho, né? Shopping, por exemplo, você tem horários restritos de montagem, então é muito complicado, você faz com que aquela loja ela pare, e uma loja parada, ela é prejuízo, dá prejuízo. Se você utilizar elementos de cenografia, você pode montar numa madrugada uma vitrine e desmontar a metade de outra. Então, gente, você pode dar naquela vitrine cada vez mais um aspecto diferente. Você pode se dar ao luxo de mudar toda a vitrine, desde que você utilize a cenografia como um elemento de montagem. Shoppings, né? A parte de decoração de shoppings.
Isso é uma coisa muito bacana, isso dá um resultado muito grande, são orçamentos bastante interessantes, é muito trabalho também, mas normalmente dá um resultado bem bacana. Você pegar elementos ali e você montar para shoppings, fazendo verdadeiras cidades cenográficas nas áreas ali do interior do shopping, né? Hoje praticamente quase todos os shoppings fazem decoração dos Dias dos Namorados, Natal e por aí vai, né? Eles fazem muitos eventos. Isso demanda uma coisa bem interessante para as empresas que se colocam nesse nicho de mercado, tá, gente? É um excelente nicho de mercado também. Aqui festas infantis, né? Festa de 15 anos e vários elementos de cenografia para festas, elementos decorativos, que embora sejam decorativos, é aquilo que eu falei no início da palestra, é necessário que a gente entenda e que a gente faça isso daí dentro daquilo que vai ser utilizado. Por exemplo, nessa foto, esse castelinho, essa porta que está ali no meio, eu posso ter necessidade de abri-la e a aniversariante sair por dentro dela. Aquela janelinha, eu preciso de repente que alguém vai interagir por ali. Aquilo é necessário que a gente tenha esse briefing antes de fazer o cenário, mas é exatamente um elemento de decoração feito para festas. O mais legal disso, gente, é o reaproveitamento. Fazendo esse tipo de material, pensando no reaproveitamento, a gente consegue utilizar em diversos clientes diferentes e tendo, gente, orçamentos bem interessantes. Tá? É um excelente nicho de mercado. Hoje é um nicho de mercado que tem procurado a cenografia demais. Tá? Carnaval também, um excelente nicho de mercado. Rio de Janeiro, São Paulo, diversos Bahia, né? Salvador, você tem o carnaval fortíssimo, né? Em alguns outros lugares, festa de São João, e tem a dança do boi, tem vários outros locais, você tem festas onde a cenografia se faz presente em grandes carros alegóricos, né? Às vezes até numa fantasia, uma coisa, você tem elementos cenográficos. É necessário conhecer a cenografia para compor esse tipo de coisa, como ela é feita, como ela é utilizada, fazendo a leve. Lembra, os carros precisam entrar e sair da avenida durante a passagem da escola de samba, durante o samba ser cantado, tem um tempo, estourar aquele tempo significa pontos perdidos pela escola. Então a cenografia precisa, antes de mais nada, ser feita para isso, com facilidade de entrada e de saída, né? Desfiles também, desfiles de modas. Você hoje tem orçamentos na Europa, por exemplo, você tem desfiles com orçamentos altíssimos. Tá? Um excelente nicho de mercado. Aqui no Brasil, acredito que também vai acontecer daqui a algum tempo, os desfiles também demandarem uma grande quantidade de trabalho para cenografia. É interessante ver, quem quiser pesquisar na internet, tem vários exemplos disso, da Dolce & Gabbana, Gucci, várias outras marcas. Eles não só lançam as grifes, né, os modelos que estão desfilando, mas principalmente o espaço cênico para impressionar o cliente, né? Bom, e ações diversas, né, gente? Várias peças, elementos, onde a gente utiliza para diversos tipos de festas diferentes, letras, todas feitas de madeira, a gente aprende a fazer isso no curso. Trabalhar, por exemplo, com a parte de tecido também, o cuidado que isso tem que ter, a gente passa inclusive de inflamabilidade. Ali é uma foto de cidade cenográfica, ali embaixo no canto direito. Então são várias utilizações diversas que a cenografia tem para compor diversos elementos de decoração, tá? Dentro de qualquer local. O mercado hoje, uma coisa importante para a gente, tá, gente, é entender o mercado, o conceito desse mercado. Nós temos hoje uma coisa importante que é o projeto. Dois elementos bem distantes, o projeto e a construção, né? O projeto é a ideia, é sintetizar uma ideia, pegar o briefing do cliente, entender bem o que o cliente quer,
fazer um estudo, fazer um pré-projeto, apresentar para o cliente, apresentar para o patrocinador. Isso é necessário a utilização de vários softwares, né? Hoje existem vários no mercado. Você tem o CAD, você tem SketchUp, você tem o Revit, você tem Maquete 3D, você tem Vector, tem vários outros softwares que você pode utilizar. Hoje a cenografia está utilizando muito isso, para exatamente conseguir que o cliente entenda a sua ideia. Eu gosto de separar bem o projeto da construção. A construção é uma outra etapa, aonde vai entrar, além do projeto, é claro, a construção daquele projeto, a viabilização daquele projeto, dentro de um orçamento pré-determinado, e também a responsabilidade técnica que cai na mão dos produtores. Então são dois elementos bem distintos, o projeto e a construção. Eu costumo dizer até para os meus alunos que trabalham com eventos, que quando se participa de uma determinada produção, principalmente o pessoal que vai trabalhar na cenografia, o projeto da cenografia tem que ser apresentado para os seus patrocinadores, para as pessoas, para você conseguir o patrocínio, o dinheiro para o evento. Sem isso, o evento não acontece. Então, assim, sempre separar do jeito que eu estou falando aqui. Separa o projeto da construção. Cobrem para fazer o projeto e depois cobrem para fazer a construção. Nem todos os eventos, eu posso dizer para vocês que a maioria dos eventos que são estudados, são colocados em pauta de várias produtoras, não saem do papel. Então, se você não cobrar o projeto, você participou, fez o projeto todo, perdeu horas e horas e horas, e depois não acontece o evento, ninguém tem dinheiro para pagar você. Então, uma dica que eu dou a vocês: cobrem pelo projeto e depois participem também da construção. Aí sim, a etapa da construção pode esperar uma futura aprovação, ok? Bom, os nossos módulos que eu falei para vocês que eu ia abordar são praticamente esses 4 que estão aí. Produção de cenografia, que é o nosso módulo principal, o módulo mais antigo. Não é o mais antigo, mas é um módulo mais abrangente. Cenografia para festas e eventos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Cenografia avançada para TV e cinema e leitura de projetos de cenografia. O produção de cenografia, ele é um módulo que nós vamos falar sobre desde o que é cenografia até cenário virtual, tá? A gente vai abordar diversos elementos ali, vamos falar dos materiais, métodos construtivos, vamos falar do ciclo de um projeto de cenografia, vamos dar dicas e macetes de orçamento, apresentação de propostas, aprovação de propostas, negociação com o cliente, né? Vamos falar sobre os materiais mais fáceis de serem utilizados, as principais peças de cenografia e vários outros elementos importantes para que a gente possa fazer a cenografia de uma maneira, como eu disse, mais segura, mais econômica e mais funcional. Então a produção de cenografia é um módulo bastante abrangente que a gente tem e oferece com mais intensidade. Cenografia para festas e eventos é um módulo que a gente utiliza, passa esse módulo para as pessoas especificamente, o nome já diz, de festas e eventos. Nós temos aulas práticas, onde o aluno aprende fazendo diversas peças de cenografia, né? Então isso daí é uma coisa bastante importante para que as pessoas possam levar muito conhecimento daquilo que a gente fala em aula, eles levam para o seu dia a dia para montar os seus eventos. Cenografia avançada para TV e cinema, na verdade é um módulo que a gente criou recente, é um módulo onde a gente tem uma leitura de um capítulo, de um texto, de um especial, e a gente, junto com os alunos, começa a elaborar um cenário para o atendimento de todas as cenas. A gente faz exatamente como é feito numa produção. A gente faz uma reunião de leitura de texto e essa reunião a gente passa todos os briefings para os alunos e eles vão desenvolver o projeto, né? E leitura de projetos de cenografia é um módulo que eu tenho premiado dentro da TV Globo, que eu ministrava aula lá dentro. Exatamente, é um módulo que foi feito para que as equipes que trabalham ali, as equipes da parte do operacional, elas possam ter um desenvolvimento maior.
elas possam ter uma autonomia maior no chão de um estúdio, de um local de evento, onde nós passamos o estudo de área, volume, escala, né, e vários outros elementos. Depois entramos em planta, falamos da planta baixa, de cortes, de vistas, para que o profissional possa ter um entendimento maior. Esse módulo, inclusive, nós estamos começando a fazer ele à distância. Eu acredito que em 2019 nós já o tenhamos disponibilizado para quem tiver interesse. Bom, esse espaço aqui é um espaço de perguntas, que eu sempre deixo para que os alunos que participam da minha palestra possam perguntar, possam tirar todas as suas dúvidas. Eu pretendo colocar essa palestra e abrir algumas lives, exatamente para que as pessoas que participam da palestra possam tirar as suas dúvidas, perguntarem à vontade, para que a gente possa conversar bastante sobre cenografia.